Rojas no CT Moacir Barbosa, tá, amigo? Agora sim o atacante colombiano está já treinando junto com o grupo e, é claro, eu vou trazer essa informação para você aqui neste vídeo. Além disso, tem também novidades sobre Alan Saldívar, o zagueiro uruguaio é esperado no Rio de Janeiro nestas próximas horas. Entretanto, amigo torcedor, não é apenas de reforços que vive, né? O Vasco da Gama tem também saídas nesses próximos dias que serão confirmadas. Eu vou trazer aqui novidades importantes para você. Pablo Verratti, Leandrinho e muito mais. Um Fala Gigante que chega aí na tarde desta sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, né, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Então, vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Então, vamos embora, né? Começar com esse Fala Gigante. Bom, amigo vascaíno, então vamos embora para o primeiro bloco aqui desse Fala Gigante. Eu quero começar com essa imagem aí, ó, que está aparecendo para vocês. Imagem de um short com o número 29 FP, né, de futebol profissional. Short do Vasco da Gama. Ali você pode observar a Nike, a meia branca com o logo da Nike, chinelo, havaianas do Vasco da Gama, tênis ali da Nike, ou seja, essa imagem, amigo, ela foi postada por Johan Rojas. Inclusive dá até para ver aí, né? Johan Rojas, 20, colocou uma música ali do Marcelo D2, um emoji do Vasco, de ninja, o número 29. O próprio Rojas postou essa imagem, tá, na tarde dessa sexta-feira, dando aí toda a certeza, né, que está já treinando no CT Moacir Barbosa. Hoje foi o primeiro dia de treino do Rojas dentro do nosso CT, ele que já está aí à disposição do técnico Fernando Diniz, vinha atuando, né, no Necaxa, no Monterrey do México e também no Necaxa, pois esteve emprestado aí ao clube mexicano nessa última temporada, então está aí apto fisicamente a treinar com o grupo e deve, inclusive, né, já estar à disposição do Fernando Diniz nessas primeiras rodadas aí do elenco principal no Campeonato Carioca. Rojas está muito empolgado, está querendo muito vestir a camisa do Vasco da Gama. Desde o momento que ouviu o projeto Vasco, ele se mostrou muito animado em aceitar e fechar com o Cruz Maltino. Se viu como vencido a largar tudo no México e vir para o Rio de Janeiro, inclusive para estar ao lado, né, de Carlos Cuesta e Andrés Gomes, dois compatriotas, né, do meio atacante colombiano, e chega aí ao Vasco. Inclusive, só fazendo uma grande observação aqui, né, não sei se você já viu um vídeo do André Balada, que passou pelo Vasco, ele debocha inclusive muito dessas situações, dessa situação específica, diz que quando chegou no Vasco da Gama, ele pediu uma meia soquete, e aí o profissional que trabalhava ali no departamento de futebol do Vasco, ele pede dinheiro ao André para comprar a meia. Hoje, André, o Vasco ele não tem apenas a meia soquete. Ele tem a meia soquete, a meia de cano alto, ele tem um tênis para dar aos jogadores, ele tem chinelo para dar aos atletas. O Vasco hoje ele não tem uma infraestrutura de primeiro nível, mas está quase chegando lá e consegue entregar a muitos atletas o que clubes grandes aí do futebol brasileiro não entregam. Cuidado. O Vasco hoje tem cuidado com cada um dos seus jogadores. Uma Havaianas do Vasco pode parecer pouco, mas é muito, amigo. Demonstra como o Vasco está olhando para cada pedacinho ali, né,
de dentro do CT Moacir Barbosa. Então, Rojas já está dentro do CT. E o Vasco espera que mais um nome desembarque aí também no Rio de Janeiro para em breve estar no CT Moacir Barbosa, que é o Alan Saldívia, tá? A negociação definitivamente praticamente fechada, selada. Eu só não digo que o Saldívia é do Vasco, que o contrato ainda não fechou, mas tende a ser assinado aí nesses próximos dias. Negociações que se arrastaram pelas últimas semanas e ontem, né, na quinta-feira, Vasco e Colo-Colo chegaram a um acordo. O Saldívia é esperado aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar um contrato em definitivo com o Vasco da Gama por 3 anos, tá, amigo torcedor? Inclusive, um contrato com opção de renovação por mais uma temporada. A diretoria inicialmente havia encaminhado um acordo por uma negociação que envolvia a compra de 50% dos direitos econômicos de Alan Saldívia. Entretanto, na última quarta-feira, após uma reunião que aconteceu em território chileno da diretoria do Colo-Colo, foi colocada uma nova condição de negócio na mesa, o Vasco aceitou e a diretoria fechou a compra em definitivo de 55% dos direitos econômicos do zagueiro uruguaio, posteriormente podendo adquirir uma nova porcentagem do atleta. Fernando Diniz sempre foi o principal entusiasta, né, da chegada aí de Alan Saldívia. A pedido do treinador, a diretoria Cruz Maltina fez de tudo para contratar o jogador, inclusive tentou até a contratação de Saldívia lá no meio do ano passado e no início da última semana acabou retomando as negociações e o negócio foi fechado nessas últimas horas. Natural de Rivera, no Uruguai, Saldívia é criado das categorias de base do Defensor Sporting, chegou ao Colo-Colo em 2022, acumula 94 partidas nas últimas 3 temporadas no futebol chileno e agora chega para compor elenco Cruz Maltino e disputar posição da zaga pelo lado direito com Carlos Cuesta. Alguém vai ter que cair aí em 2 grandes jogadores, Cuesta e Saldívia. O Vasco tem um setor defensivo, pelo menos no lado direito, bastante qualificado. Baita informação. Rojas já no CT e Saldívia também estará no centro de treinamento nestes próximos dias. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo vascaíno, então vambora, né, pro segundo bloco aqui desse Fala Gigante. Falamos muito sobre a questão envolvendo chegadas nesse primeiro bloco e agora vamos entrar na situação envolvendo saídas, né? Eu quero confirmar, inclusive, a primeira dessas informações, que se trata do meia Paulinho Paula, né? O jogador que tinha contrato com o Vasco apenas até o dia 31 de dezembro. O Vasco optou por não renovar o contrato do jogador e hoje o atleta foi anunciado como o mais novo reforço do Internacional, tá? O Inter, inclusive, divulgou que chegou a um acordo com o Paulinho para assinar um contrato válido com o volante pelos próximos 2 anos, ou seja, até o final de 27, com a possibilidade de estender o contrato por mais uma temporada através de metais. Então, Paulinho Paula, que querendo ou não, né, foi um jogador que o Vasco entendeu que não era útil para a temporada de 2026, fechou com o Inter pelos próximos 2 anos, com possibilidade ainda de renovar por mais uma temporada. Eu acho que o Vasco vai se arrepender de não ter renovado o contrato com o Paulinho, tá? Um jogador que se destacou muito quando chegou no auge físico em 2023, caiu fisicamente porque sofreu uma grave lesão de LCA, rompeu o ligamento cruzado. É difícil, amigo, você voltar em pouco tempo ao seu melhor nível, mas é um jogador que, voltando à confiança, um jogador que, pegando novamente seu ritmo de jogo, cara, é um dos melhores volantes do futebol brasileiro e isso ele já mostrou em 2023. Uma pena, ao meu ver, o Vasco não ter dado pelo menos um tempo para ele mostrar o seu futebol agora nesse início de campeonato carioca e vai ter tempo suficiente para mostrar o seu futebol no Internacional. Falando ainda sobre algumas outras saídas, já eu vou entrar no assunto Pablo Verratti. Primeira, São Lourenço e Juan Esforza. Germán Garcia Grova, que é um grande jornalista aqui do futebol sul-americano, trouxe nessas últimas horas a informação que o São Lourenço está avançando pela contratação do volante Juan Esforza, tá? Informações aí é que o São Lourenço busca junto ao Vasco um empréstimo até o final do ano com opção de compra. O que eu tenho de notícia? Uma negociação difícil por parte do São Lourenço. O São Lourenço hoje sofre um transfer ban, tem 15 pendências na conta e precisa resolver todas essas pendências antes de conseguir contratar atletas. A situação do São Lourenço não é nada fácil, então tá muito difícil para o São Lourenço conseguir contratar qualquer jogador. Mas vamos ver, o interesse há
Só não sei se volto a repetir, conseguir resolver todas essas pendências antes, né, de outro clube, de algum outro clube se interessar pelo Juan Esforço, conseguir levar o argentino antes mesmo do São Lourenço. Só ver, amigo, informações do Garcia Grove é que pelo menos o Juan Esforço está avançado. A única convicção que eu trago é Esforço definitivamente não está nos planos do Vasco. Chegando um bom negócio, o Vasco vai liberar o atleta, assim como já fez no segundo semestre, liberando o Esforço para o Juventude. E outra informação, já vamos entrar no assunto sobre Verratti e Leandrinho, tá? Informações é que a negociação entre o Vasco e o Sharjah, clube dos Emirados Árabes, está bastante avançada. A expectativa é que o Leandrinho definitivamente vista a camisa do clube dos Emirados Árabes aí nessa temporada de 2026. O Vasco só não liberou ainda o Leandrinho. Por quê? Porque aguarda mais propostas pelo lateral. O valor colocado pelo Sharjah foi de 3 milhões de dólares. O Vasco entende que o Leandrinho pode ser vendido por um valor maior e já recebeu aí, né, certo indício que chegará uma proposta do Real Salt Lake, do futebol norte-americano, e uma outra proposta do Midland, do futebol da Dinamarca. Então isso faz com que o Vasco recue antes de dar o sim, né, para o Sharjah, podendo chegar valores maiores pelo Leandrinho nesses próximos dias, mas a expectativa, mesmo até diante de um pedido do Fernando Diniz para não liberar o lateral esquerdo, é que o Vasco faça negócio com o jogador, ganhe uma graninha nesse início de 2026 e tenha um respiro financeiro para o restante da temporada e automaticamente busque, né, um outro lateral esquerdo no mercado da bola. Vamos então falar sobre Pablo Verratti, formação esperada por muitos torcedores vascaínos. Vamos então falar sobre o atacante argentino, né, amigo? O negócio é o seguinte, sem muita enrolação. Verratti é um jogador que está nos planos do Vasco, ponto. Mas ao mesmo tempo que está nos planos do Vasco, o Vasco não se opõe a fazer negócio pelo atleta. Por quê? Verratti é um jogador que tem um salário de quase 1,5 milhão de reais. Salário que vai de 1 a 1,5 milhão de reais por mês. Tem metas ali contratuais que podem fazer com que o Verratti seja um dos jogadores que mais recebem. Já é um dos jogadores que mais recebem no Vasco, mas pode fazer com que o Verratti tenha um salário cada vez maior nesse tempo de contrato que tem com o Cruz Maltino. E qual a situação? O Verratti tem um dos maiores salários do elenco e não é, dentro de campo, um dos principais jogadores do elenco. O Verratti fora de campo talvez o principal, é um líder dentro do vestiário, Pablo Verratti. Mas dentro de campo, o Verratti não entrega o que ele recebe. É um fato. O jogador que recebe um salário de mais de 1 milhão de reais por mês tem que entregar, ainda mais quando se trata de Vasco. Vasco é um clube, amigo torcedor vascaíno, que não tem grandes condições financeiras. Então, quando paga caro por um atleta, esse atleta tem que entregar dentro de campo. E pagar caro por um atleta, ele não ser nem sequer titular, é uma loucura. E isso acontece com o Pablo Verratti. Então, qual é o entendimento do Vasco? Verratti é um jogador importante, Verratti é um atleta que tem certa liderança para o grupo, inclusive grande liderança para o grupo, só que não dá ao Vasco o retorno técnico esperado mediante ao valor que recebe mensalmente. Então o Vasco, diante de todo esse cenário, entende que vale a pena fazer negócio. É um jogador que está nos planos, está treinando, Fernando Diniz conta com ele, só que se chegar uma proposta boa, amigo torcedor vascaíno, o Vasco vai liberar o atleta. E aí qual a informação que eu tenho para trazer a vocês aqui na tarde dessa sexta-feira? Informação é que o argentino recebeu proposta de vários clubes, tá, do futebol brasileiro e também do futebol de fora. Dentre esses clubes temos São Lourenço, temos Cerro Porteño, temos aí também o Coritiba e temos alguns outros clubes até do mundo árabe, tá? Hoje, o Cerro Porteño é de fato o clube que está mais próximo de contratar o Pablo Verratti. Informações é que o Cerro Porteño ofereceu ao jogador argentino um contrato de 3 anos. E é importante lembrar que o Verratti tem contrato com o Vasco apenas até o final da temporada. Então talvez valha para o Verratti hoje assinar um contrato de 3 anos, o Verratti tem 37 anos, garantir definitivamente o seu futuro, uma base salarial legal, não ficar dependendo de um contrato de 1 ano com o Vasco, sair de mãos atadas e não fechar, né, futuramente, ter pelos próximos 2 anos um contrato financeiramente legal. Então hoje até o próprio Verratti pensa em sair para já se garantir, porque sabe que a possibilidade de uma renovação com o Vasco é mínima, com o contrato se encerrando no final do ano e ele sendo reserva do elenco. Então hoje o Verratti está disposto a sair, hoje o Vasco está disposto a fazer negócio. A grande questão é, o Vasco vem enfrentando algumas dificuldades aqui no território brasileiro para achar um clube para o Verratti. O Coritiba foi até um clube que se interessou na contratação do Verratti,
conversou com o Vasco da Gama, mas saiu do negócio. O Vasco liberou, negociaram o Verratti. O jogador queria fechar com o Coxa. Só que, amigo vascaíno, na hora que o Vasco disse que o Coritiba teria que pagar integralmente o salário do jogador, o Coritiba não topou e saiu das negociações. Então essa é a situação. O Verratti quer jogar, no Vasco ele não vai jogar. O Vasco quer fazer negócio. Clubes do futebol brasileiro não vão comprar o Verratti, vão apenas pegar o Verratti por empréstimo do Vasco. E pelos valores que o Verratti tem mensalmente, nenhum clube vai pagar esse valor ao Verratti, ou seja, o Vasco teria que dividir salário. Então o negócio para o futebol brasileiro, amigo, é mínimo de ser feito. Para fora é mais fácil. O Vasco poderia rescindir o contrato, o que pode vir a acontecer até com o Cerro Porteño, e lá no Paraguai ele se resolve assinando um novo contrato pelas próximas 3 temporadas, e é isso que deve, de fato, acontecer, tá, amigo vascaíno? As negociações e informações da imprensa paraguaia é que a cada hora que passa avançam cada vez mais. Nessas últimas horas até chegou a ter uma informação de uma rádio paraguaia que o Inter teria entrado na briga com o Cerro Porteño pela contratação do Pablo Verratti, mas até o momento não tive nenhum esclarecimento também dessa situação. A informação, porém, é essa: Verratti dificilmente permanece no Vasco em 2026, a chance de uma negociação é bem grande, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? E qualquer novidade eu vou trazendo para você nos próximos vídeos dessa sexta e também deste final de semana. Bastidores agitadíssimos no nosso Cruz Maltino. Tem jogador chegando, mas também tem jogador saindo. Bom, eu, Lucas, vou agora ficando por aqui. Esse foi o nosso último bloco, esse foi o nosso segundo vídeo de sexta-feira. Já eu tô de volta, contando muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Amigo vascaíno, vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o crescimento do nosso canal e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.